Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês aqui os Salmos de número 1, Salmos primeiro, é a sua primeira parte, tá? Metade deste Salmo. Leiamos. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada a margens de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo o que realiza prospera. Amém? Muito interessante. Eu só quis ler essa primeira parte porque eu quero falar justamente sobre a conduta do justo, a conduta, deste homem que anda segundo os conselhos do Senhor. Porque é um Salmos que ele tem essa divisão, No primeiro momento vai falar de qual é a conduta do homem justo. O que se espera dele e quais são os resultados da sua conduta. E na segunda parte vai falar então, daquele homem do ímpio. Qual é a sua conduta e quais são os resultados da sua conduta. E é interessante, desde já, a gente entender que nós colhemos aquilo que plantamos, As coisas que acontecem em nossas vidas são decorrentes de nossa conduta e, consequentemente, de nossas escolhas. Do lado que definimos, que decidimos seguir. A começar pelo fato do próprio Salmos dividir-se, e dividir o ser humano em duas categorias, o justo e o ímpio. E isso é uma questão de decisão, uma questão de escolha. Na dispensação da graça em que estamos é uma questão de escolha. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Isso, então, faz com que ser justo seja fruto de uma escolha, fruto de uma decisão em aceitar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Do contrário, continuaremos numa condição natural, que é a condição de ímpio, que é a condição de pecador. Mas, contudo, no entanto, temos sim a possibilidade, a condição, de tomarmos esta decisão, de seguirmos o caminho que o Senhor preparou para nós por meio da entrega vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nos expomos a esta palavra, pois a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, quando nos expomos a esta palavra, tendo ouvido o Evangelho da salvação, tendo crido na mensagem do Evangelho, na salvação em Cristo, definimos aí o nosso caminho. Se é o caminho do justo ou o caminho do ímpio. Nos tornamos, então, justos. E em tendo se decidido por este caminho, há uma conduta que se espera. E aqui é o que o Salmo coloca. E essa conduta traz consequências. Então ele fala, bem-aventurado, ou feliz, ou afortunado, é o homem que não segue o caminho dos ímpios, Ele não faz a escolha, ele opta por um outro caminho. Essa primeira parte já falamos. Bem-aventurado o homem que não segue o caminho ou o conselho dos ímpios. E quantas vezes, mesmo tendo feito a escolha pelo Senhor, a escolha por Jesus, mesmo tendo nos tornado cristãos, falando de maneira mais objetiva, ainda assim, os conselhos que seguimos não são os conselhos do Senhor, continuam sendo os conselhos de ímpios. E isto porque, a resposta vem na sequência, o nosso prazer, a nossa orientação não está na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque o homem que não tem o seu prazer na lei do Senhor, ele andará segundo o conselho dos ímpios. Ele se deterá
no caminho dos pecadores e se assentará na roda dos escarnecedores. Porque ele não tem uma referência, porque ele não tem um guia. Porque ele não se decidiu por seguir o caminho daquele por quem ele optou. Ele opta pelo caminho, contudo não segue os conselhos daquele que lhe ofertou o caminho. A palavra de Deus na vida de todo e qualquer cristão, deve ser, na vida de todo e qualquer cristão, o guia. O guia inequívoco. O guia inequívoco se quisermos ter uma vida afortunada, se quisermos andar em felicidade, se quisermos ser bem-aventurados. O nosso guia é a palavra de Deus. A nossa fonte de orientação, de sabedoria é a palavra de Deus. Não podemos nos deixar guiar pelos ímpios. Por quê? Porque eles estão em trevas. Às vezes até podemos receber um ou outro conselho, de alguém que não é cristão. Eu não nego que muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, são cheias de boas intenções. Alguns até sabem dar bons conselhos. Contudo, nós não estamos falando de uma regra, nós estamos falando de uma exceção. E não podemos depois condenar, culpar essas pessoas, porque nós estamos falando de guias cegos. Nós estamos falando de guias cegos. Muitos dão orientações equivocadas, até baseado no seu conjunto de valores, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas têm. Contudo, a fonte para a nossa orientação é a palavra de Deus. Se abrimos mão disso e buscamos conselho do ímpio, não estou aqui para culpar, para responsabilizar o ímpio por sermos, muitas vezes, seguirmos muitas vezes caminhos equivocados. Nós que não buscamos a fonte, nós que não buscamos o verdadeiro e o real meio de orientação. Então, este é o primeiro passo, esse é o primeiro entendimento de que a nossa orientação tem que estar na palavra do Senhor e não em seguirmos conselhos de ímpios. Não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Como o próprio Cristo falou, nós nos relacionamos, estamos neste mundo na condição de embaixadores, de representantes de Deus neste mundo e devemos, a exemplo de Cristo, nos relacionarmos com aqueles que aqui estão. Porque é assim, é desta maneira, é por meio do nosso testemunho, dessa nossa convivência, que poderemos trazer essas pessoas para Cristo, como fomos trazidos um dia. Então, não podemos e não devemos, em hipótese alguma, rejeitarmos aqueles que não professam a nossa fé, aqueles que ainda não são cristãos. Não, podemos e devemos nos relacionar com essas pessoas, porque é no meio delas, é junto a elas, é nos relacionando com elas que vamos criar vínculos, que vamos dar nosso testemunho, que vamos criar canais e meios para falarmos do amor de Deus. Cristo nos deu um grandíssimo exemplo. E por diversas vezes foi até mesmo censurado, condenado, por fariseus, por saduceus, por herodianos, por estar convivendo com pecadores. Contudo, não podemos nos deter no caminho dessas pessoas. Que é isso que a palavra está falando. É você se deter. É você passar a praticar as mesmas obras. Isso é outra conversa, isso é outra questão. Então, podemos e devemos nos relacionar com pecadores para que assim nos vinculemos com eles, venhamos a dar nosso testemunho. Assim éramos nós no passado. E o amor de Deus é quem nos conduz para esses relacionamentos. Aquele que é nascido de novo tem em si o amor de Deus derramado em seu coração e deve ter este ímpeto, esse desejo de trazer pessoas para Cristo. Então não podemos rejeitá-las e devemos estar perto, estar juntos dessas pessoas para falarmos do amor de Deus. Digo isso porque quantas vezes a orientação que nós temos é de afastamento, é de segregação, e isso é um equívoco. Estar convivendo com essas pessoas não quer dizer estar praticando as obras que elas praticam. Isso é outra história.
E uma terceira orientação que recebemos também, né, é de não, né, nos assentarmos na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E quem são esses escarnecedores, esses zombadores? Aqueles que fazem pouco caso dos valores cristãos, aqueles que fazem pouco caso da conduta cristã, aqueles que de uma maneira sarcástica, irônica, né, zombam da sua conduta, do seu comportamento. Não queira estar na roda desses escarnecedores. Não queira não queira participar dos atos desses escarnecedores. Porque, de uma maneira irônica, sarcástica, essas pessoas buscam reprovar, ridicularizar a sua fé. Então, é uma atenção que devemos ter. E algo muito importante da gente perceber nos dias de hoje, né, e que tem influência nessas três esferas, é o quanto, para muitíssimo além das relações propriamente ditas, do relacionamento que travamos com as pessoas, no nosso dia a dia, no cotidiano, são as redes sociais. Que quantas vezes é por meio das redes sociais, é por meio de nossa interação nas redes sociais, que se tornou, na vida de muitas pessoas, muitíssimo mais comum do que a própria interação presencial. São as redes sociais muitas vezes que nos influenciam. Nos influenciam no sentido de guiar nossos passos, de nos orientar, né? Existe toda uma inteligência por trás das redes sociais, no próprio uso, por exemplo, do celular, né? Que meio que vai esquadrinhando o teu pensamento, o teu coração, e assim te guiando, e te guiando de maneira equivocada, e te guiando de uma maneira contrária à palavra de Deus. Porque existe uma intencionalidade nisso também, né? Existe uma intencionalidade nesta direção, nesta influência que as próprias redes sociais têm sobre nossas vidas. Então, para além desta influência presencial, é algo muito comum, muito forte, muito potente nos dias de hoje, também a influência que as redes sociais têm em nossas vidas. Então, que também tenhamos esta atenção, né? E que possamos, que esse para mim é o cerne da vida do justo, ter a palavra de Deus como nosso balizador. Que você, que ainda é novo na fé, mesmo aquele que não é, né, já tenha criado a sabedoria, a expertise de entender que é na palavra de Deus que é a nossa orientação, é a palavra de Deus que deve ser nosso guia. Se o seu conhecimento ainda não é suficiente, busque alguém, né, na sua igreja, na sua convivência, no seu meio de convívio, mais maduro, mais conhecedor. Se oriente com essas pessoas, se oriente com quem tem conhecimento da palavra de Deus, te oriente com quem possa de fato te orientar, te instruir na palavra de Deus. Busque esta sabedoria, a sabedoria do Senhor e não a sabedoria do mundo. Busque este caminho, porque só assim seremos afortunados, só assim seremos felizes, só assim seremos bem-aventurados, porque este é o desejo, é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas se assim não agirmos, nós, justos, estaremos colhendo os mesmos frutos do ímpio, porque é tão somente buscando uma outra orientação, e a orientação na palavra, que poderemos colher os frutos que o Senhor deseja que venhamos a colher. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Deus deseja que a sua vida, justo, seja assim. Que você dê o seu fruto na estação própria, que as suas folhas não caiam, e que tudo que você fizer prospere. Para experimentar isto, que o teu guia inequívoco seja a palavra de Deus. Amém? Peço a todos que me deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. Amém? Seja meu cooperador, como eu sou de Cristo,
De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.